Olá, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda para o Café com Teologia. E algumas pessoas me perguntam por onde começar a estudar teologia. São pessoas que têm interesse, mas às vezes se sentem um pouco perdidas de quais os primeiros passos a serem dados. Então, hoje eu separei 5 obras de teologia que são verdadeiras referências, tanto pelo conteúdo quanto também pelos autores dessas obras. E são obras essenciais das principais áreas da teologia. Então, se isso te interessa, se você quer começar a estudar teologia e quer começar bem, fica comigo até o final, que esse é o conteúdo de hoje do Café com Teologia. Você também precisa fazer uma visita na descrição desse vídeo. Ali tem links que vão te acrescentar muito de cursos e e-books, e também eu vou deixar os links dos livros que eu vou citar nesse vídeo para você acompanhar e conhecer melhor. Aproveite também para se inscrever no canal e deixar a sua curtida nesse conteúdo. Infelizmente, algumas pessoas têm a ilusão de que devem começar a ler, a estudar um determinado assunto, começando pelo mais simplório, pelo mais superficial, né? Algumas pessoas acreditam que na teologia, para a gente chegar a grandes obras, primeiro a gente tem que passar por um material muito raso, de qualidade muito ruim, como se isso fosse um desenvolvimento. Mas se você tem a oportunidade de começar lendo obras de grande qualidade e obras que são referência, por que você vai começar por aquilo que não tem uma qualidade tão aprofundada assim, ou, falando a verdade, algumas obras que têm uma qualidade péssima? Então, esse vídeo eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a minha caminhada acadêmica. Teria me poupado tempo, teria me poupado dinheiro também de obras que eu deixaria de investir e me facilitaria muito num conteúdo aprofundado desde o primeiro momento da minha trajetória acadêmica, né? Eu não tive essa oportunidade, mas você que acompanha o Café com Teologia está tendo essa oportunidade. Então, a primeira referência é na área de teologia sistemática. Teologia sistemática é essencial para a teologia. Nela, nós estudamos os grandes temas do cristianismo, como a cristologia, a pneumatologia, a escatologia e assim por diante. E a obra que eu queria deixar como referência é essa obra, o Manual de Dogmática da editora Vozes. É uma obra organizada por Theodor Schneider, um importante teólogo sistemático da contemporaneidade, que nos apresenta uma obra compartilhada por outros autores e autoras, e uma obra organizada em 2 volumes. Esse daqui é o primeiro, o volume azul, tem também o volume verde. Por que eu considero essa obra como uma referência? Porque, além de ser atualizada, ter uma boa linguagem, uma linguagem muito organizada, né, nos seus temas e detalhes, cada capítulo em questão trabalha o assunto na área bíblica, sistemática e dogmática, o desenvolvimento dessa compreensão ao longo da história. Então, cada capítulo tem mais de 100 páginas, é uma obra muito legal, muito completa e vale para todas as outras que eu vou indicar para você. São obras que você adquire e você não vai ler apenas uma vez e deixar de lado, não. Você vai consultar durante toda a sua trajetória teológica. Então, se você quer uma grande referência em teologia sistemática, a dica é Manual de Dogmática, da editora Vozes. Agora, a outra área também muito importante da teologia é a teologia bíblica, né? Que nasceu da sistemática, para falar a verdade. E a teologia bíblica ela tem 2 grandes áreas, que é a teologia do Antigo e a teologia do Novo Testamento.
E aí é claro que quem está estudando teologia, seja por conta própria, seja a nível superior, precisa de boas referências, tanto de Antigo quanto de Novo Testamento. Nós teríamos muitas obras para indicar, mas para facilitar a sua vida, eu vou indicar essa referência que dá uma visão geral com profundidade e trabalha a temática nesses três campos: a história dos livros da Bíblia, o conteúdo da Escritura propriamente dito e também a teologia que pode ser extraída a partir desses conteúdos. E essa é a obra do Antigo Testamento, que é organizada pelo Thomas Homer, um teólogo protestante que está vivo, está em atividade, que é uma referência na área de exegese do Antigo Testamento. E essa obra também é uma daquelas que você adquire. Olha, ela é volumosa e você vai ter um material de pesquisa durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, toda a sua trajetória teológica, essa obra vai ser bastante importante. E na área do Novo Testamento, eu vou pela mesma linha e apresento aqui a continuidade daquela, né? Aquela do Antigo, essa do Novo Testamento, também abordando os 27 livros na perspectiva da história, da escritura e da teologia. E vale lembrar que do Antigo Testamento também tem os livros deuterocanônicos, né? Isso é muito bom. E a obra do Novo Testamento é organizada pelo Daniel Marguerat, também um teólogo protestante, também vivo, que eu fiz há um pouco tempo atrás um vídeo sobre os 5 mais importantes exegetas da atualidade. Se você não viu, eu vou deixar na tela final para você acompanhar. Essa obra é demais, né? Ela não é apenas uma obra que você lê, mas é uma obra que você pesquisa sempre que você quiser fazer uma aula, fazer um conteúdo, estudar para uma prova que seja, dar uma aula sobre algum tema, né? Por exemplo, 1 Coríntios, você tem aqui um material muito grande. E além do material por si só, você ainda tem referências bibliográficas que te abrem um caminho incrível de grandes autores, de grandes obras, para você ir aprofundando cada vez mais os seus estudos, né? Então, até então, nós temos aqui o Manual de Dogmática na área de sistemática e essas duas obras na área de teologia bíblica, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ambos da editora Loyola, sob esse subtítulo História, Escritura e Teologia. Se você estiver gostando, se isso estiver fazendo sentido para você, então não se esqueça de curtir. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. E compartilhe também esse conteúdo com os seus contatos. Tem muita gente que gostaria de ter essa dica e começar lendo material de qualidade, né? Agora que eu já falei sobre teologia sistemática, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, qual outra área você acha que está faltando para estudar a teologia de maneira plena? Com certeza, se você disse história do cristianismo ou história da teologia, você respondeu bem, né? Não há como fazermos teologia sem estudarmos a história, porque a teologia ela é o resultado do seu desdobramento ao longo do tempo, ao longo da história. No Brasil, infelizmente, a maioria das instituições de ensino superior, das pessoas que estudam teologia, não são muito acostumadas em estudar dogmática, né? A dogmática é o desenvolvimento das doutrinas, dos conteúdos teológicos ao longo do tempo, de entender por que eles chegaram até nós, quando começou, por que começou, qual o contexto que estava, como ele foi desenvolvido, amadurecido e chegou até os nossos tempos, né? Então, eu vou lhe dar uma dica importante, que é a História dos Dogmas, organizada pelo Bernard Sesboué. Essa obra são 4 volumes, eu estou lhe apresentando aqui o volume número 1. Uma obra espetacular, um conteúdo histórico muito profundo, um conteúdo teológico também muito apurado, né?
autores que dialogam com a escolástica, com a reforma, que dialogam com a patrística, com a teologia contemporânea. Então, isso faz todo sentido para quem está lendo e para quem está estudando, né? O Bernard Sesboué foi um teólogo muito profundo, né? Muito conhecedor dos temas que ele trabalhava. E essa obra também ela é muito importante porque quando você a estuda, você, na verdade, está estudando duas áreas, né? Está estudando história do cristianismo e está estudando teologia sistemática também. Então, anota essa obra porque ela vale muito a pena. Mesmo que, embora nós tenhamos, na área de história do cristianismo, obras muito importantes, como as do Justo Gonzalez, que é um autor que eu aprecio muito, como a História Ecumênica da Igreja. Agora, estudar a história dos dogmas é um exercício ainda mais completo. E para a gente encerrar essa lista, a outra área da teologia que eu quero selecionar nesse momento é sobre teologia latino-americana, porque nós somos levados a estudar muito a patrística, a reforma, a estudar a teologia que vem da Europa, e isso faz com que nós nos esqueçamos de estudar o nosso contexto, de estudar o nosso chão. E para isso é importantíssimo que a gente estude teologia latino-americana. E aí eu tenho para você uma dica excelente da professora Regina Fernandes, Introdução às Teologias Latino-Americanas. É uma obra apresentada com uma linguagem muito boa, uma linguagem muito acessível, muito bem organizada, é uma coisa que me chama a atenção na obra, e você vai compreender os principais órgãos, os principais movimentos, as principais ideias da teologia na América Latina, tanto no campo católico quanto também no campo protestante. E isso nos dá uma amplitude muito interessante e fica aí como dica para você. Se você quiser começar a estudar teologia e começar da melhor maneira possível, ou se você já tem uma caminhada e gostaria de boas referências em cada área principal da teologia, esses livros com certeza farão toda a diferença para você e para os seus contatos também. Por isso, compartilhe com eles, envie o nosso link e inscreva-se no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui do Café com Teologia. Um abraço e até a próxima.